o bicentenário da invenção da pilha elétrica. O artigo usado como base para a criação desse vídeo relata a história da pilha, seus criadores e suas experiências. A produção desse vídeo foi feita por Danilo Ventura, Isabela de Abreu e Júlia Ferreira. Primeiramente, começaremos a falar sobre Tales de Mileto, que realizou um experimento e percebeu que havia a existência da eletricidade. Em seguida, sobre Otto von. A seguir falaremos sobre Luigi Galvani e por fim vamos falar um pouco sobre Alexandre Volta e Humphrey Davy. A pilha elétrica foi inventada em 1799, 1800. No passado, forneceram corrente elétrica aos experimentos dos cientistas que estabeleceram a base para a eletroquímica. Tales de Mileto havia observado que, friccionando pedaços de âmbar com um tecido de seda, eles adquiriam a propriedade de atrair fragmentos de palha. Como o âmbar era conhecido em grego pelo nome de elektron, nasceu então a palavra eletricidade. Em 1660, Otto von inventou a primeira máquina para produzir eletricidade, uma esfera de enxofre dotada de um eixo e um dispositivo mecânico que permitia imprimir-lhe um movimento de rotação. Quando friccionada com algum material, a esfera tornava-se eletrificada e produzia pequenas faíscas, atraía gotas de água, fragmentos de palha e etc. Na segunda metade do século XVIII, Luigi Galvani voltou-se para a aplicação terapêutica da eletricidade, um campo conhecido na época como eletricidade médica. Na década de 1780, dirigiu seus trabalhos sobre o que se chamava de eletricidade animal. Em 1781, Galvani trabalhava com uma rã dissecada, cujos membros inferiores repousavam sobre uma mesa de seu laboratório, junto com alguns equipamentos, entre eles uma máquina eletrostática. Quando um dos seus auxiliares tocou os nervos internos da perna da rã com a ponta de um bisturi, houve uma violenta contração dos músculos da perna do animal morto. Aparentemente, isso ocorreu quando uma faísca foi emitida pela máquina eletrostática. Anos depois, Galvani investigou se as faíscas elétricas produzidas na atmosfera produziam o mesmo efeito. Para isso, tomou as pernas dissecadas de uma rã e conectou-as ao fio cuja ponta afixou ao ponto mais alto de sua casa. Efetivamente, durante uma tempestade de final de tarde, comprovou que ocorreram contrações associadas a 4 relâmpagos emitidos da tempestade. Em 1792, Alessandro Volta repetiu e confirmou as experiências de Galvani, expressando sua admiração pela grande descoberta da eletricidade animal. Entretanto, à medida que suas pesquisas sobre a questão progrediram nos anos seguintes, Volta aos poucos mudou de ideia e acabou propondo outra explicação para os fenômenos observados. Para Volta, não era necessário supor que as contrações musculares requeriam um fluxo de corrente pelo nervo, da parte interna para a parte externa do músculo, como suposto por Galvani. Isso conflitava diretamente com a ideia de Galvani que o músculo era um reservatório de eletricidade. Gradualmente, Volta se deu conta de que um arco bimetálico era mais efetivo para produzir contrações do que um arco monometálico. Isso fez com que Volta começasse a considerar a possibilidade de que a eletricidade tivesse uma origem externa e decorresse da diferença dos metais usados para fazer o arco. A rã reagiria a essa eletricidade metálica, como reagiria a outras formas de eletricidade artificial externa. Volta também estava procurando apresentar uma evidência decisiva em apoio ao poder dos metais de gerar eletricidade artificial. Após muitas tentativas, ele logrou detectar um eletroscópio e diminuta eletricidade gerada ao se colocar em contato uma lâmina de prata e uma de zinco. Como consequência lógica, surgiu a ideia de associar pares de metais sob a forma de placas sobrepostas de tal maneira que se tornasse possível a obtenção de uma força eletromotriz de razoável magnitude. Visando aumentar a força elétrica gerada por um único par bimetálico, ele decidiu empilhar de modo alternado diversos discos de 2 metais diferentes. Observou então que quando os discos terminais eram do mesmo metal, a tensão elétrica desaparecia, e quando eram diferentes, a tensão era independente do número de pares de disco. Finalmente, considerando a presença de fluidos animais nos experimentos de Galvani, Volta empilhou seus pares de discos metálicos separados por um pedaço de papelão umedecido com água ou com uma solução salina.
Notou então que as reações elétricas se somavam. Estava inventada a pilha elétrica. Volta pensava que os líquidos eram condutores imperfeitos e, consequentemente, evitariam a descarga de um par metálico no outro. O dispositivo montado por Volta era formado por discos de prata e zinco, ou prata e chumbo, ou prata e estanho, ou ainda cobre e estanho. Cada par metálico era separado do seguinte por um disco de material poroso embebido em uma solução de sal. A pilha de disco era organizada de tal forma que a inferior era de prata e a superior de outro metal, zinco. A essas placas terminais eram ligados fios metálicos para conduzir a eletricidade produzida. Volta também testou outra modificação, que denominou de uma cadeia de copos, vasilhas de vidro, madeira ou cerâmicas, cheias pela metade com uma solução de sal. Eram colocadas lado a lado e conectadas por um conjunto de lâminas, cujos terminais eram de prata, depositada sobre cobre, ou diretamente cobre ou latão, e o outro de zinco, ou estanho, imerso na própria vasilha. Em 1808, novos elementos foram isolados eletrolicamente por Humphrey Davy. Em 1812, Davy conseguiu produzir pela primeira vez um arco voltaico usando eletrodos de carvão ligados a uma bateria de muitos elementos. Minha mãe do céu!